E quando esquenta, esfria, passa. Aí de noite eu até que estou dormindo bem, mas de dia é horrível. Eu sinto muita dor no joelho, sentindo dor no ombro. Esse tempo seco me deixa muito abafado. Uma gosma, uma tosse, horrível esse tempo seco. Não está bom. Primeiro, que eu não sou chegado a isso. Esse ano está assim, dessa maneira. Então, vamos fazer a prece, Alberto? Vamos. O senhor vai fazer? Faço. Deixa eu só pedir aqui, tá? Tá aqui. Até botei. Né? Tá aqui. O senhor Já quer está pedir anotado. por eles? Já está Então, anotado tá. dois aqui. É com o senhor, então, tá? Isso. Jesus, companheiro querido, amigo inseparável, aqui estamos nós para mais um estudo do nosso grupo. E hoje, um dos livros principais da nossa doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde são expressados por Kardec toda a moral, toda a ética, toda a dignidade, todas as tuas orientações que deveríamos seguir dentro dessa ética, dessa moral, desse comportamento. Mas, como diz o nosso irmão Alfrânio, nós ainda somos infantis espiritualmente. Realmente somos. Esperamos, Senhor, com esses estudos, chegarmos pelo menos à adolescência espiritual. Deixarmos de ser tão infantil para nos melhorarmos gradativamente. Aproveitamos o nosso estudo da noite de hoje para pedir pelo nosso irmão Aderbal Bezerra de Lima, desencarnado, pedir pela nossa irmã Renata Peçanha Cossis Pereira, internada no Hospital Maria Leone, Duque de Caxias. Para o Aderbal, Senhor, te pedimos que agasalhe esse espírito em teu peito, ilumine a sua caminhada na nova morada, que ele tenha muita luz, que ele seja feliz no mundo espiritual, e que ele crie rapidamente consciência dessa situação. E te pedimos pela saúde da Renata, que ela se beneficie das tuas vibrações, do teu magnetismo, para que possa, Senhor, deixar o hospital e passar a viver uma vida física plena. Te pedimos por nós aqui presentes, te pedimos por todos aqueles que ainda chegarão, por todos aqueles que não conseguirão chegar. Te pedimos por todos os nossos irmãos contaminados por todos os tipos de doenças, tais como nós, Senhor, que neste momento nos dirigimos a Ti. Te pedimos pelos nossos irmãos desencarnados, muito especialmente os suicidas. Jesus, que a Tua paz se faça dentro de nós, que nossas mentes se ampliem para assimilar e armazenar o que o nosso irmão Afrânio nos passará. Que a Sua palavra seja fácil, eloquente, nos fortaleça. Abençoa-nos, Senhor. Que assim seja, que assim se faça. Agora e sempre, graças e graças a Deus. Te pedimos mais uma vez por todos nós, Senhor. Saúde, luz, paz. Muito obrigado. Graças a Deus. E materializou a Consuelo, seu Roberto. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, seu Afrânio. Consuelo. A prece foi forte. Foi forte. Pois é, eu estava preocupado com a Consuelo, que sexta-feira eu tenho a impressão que havia um forró lá em Jacarepaguá, né? Foi um forró, peguei um quentão, assim, me derrubou. Ixi, nossa Senhora. Bom, o forró foi dançado ou foi discutido? Foi só uma falta, só uma falta. Tá perdoada.
Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 21, no item 10. A Lurdinha não vem, não, senhor Roberto? Não. Hoje não. Então vamos nós. É o senhor, então, escalado, né? Eu já estava escalado. Vamos lá. Podemos começar? Podemos. Estaremos estudando hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos no capítulo 21, no item 10. Os falsos profetas da erraticidade. Alguns dizem que a minha ligação costuma picotar muito. Se picotar, me avisem, por favor. Então, nós paramos num parágrafo que começa como são eles, mas achamos melhor voltar ao princípio do item 10 para consolidar melhor o nosso pensamento, certo? Pode Exatamente. ser? Pode ser. Vamos lá. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito seus médios os assédios. E, para melhorar, fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulos de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Nós até comentamos sobre isso. Nós lemos a pergunta 781 do Livro dos Espíritos, né? Onde fala sobre essa questão de paralisar a marcha do progresso. Tá? Eles não paralisam, mas eles retardam, atrapalham. Mas a culpa não é somente deles, a culpa também é nossa. Né? É que escutamos, né? Vibramos na mesma Oi? faixa. Né? Que vibramos na mesma faixa. Escutamos aquilo que nos faz não bem, aquilo que a gente quer ouvir, começa a seguir aquilo, né? E nisso nós também nos atrasamos. Por isso que a doutrina espírita, né, é a doutrina do raciocínio. Nós temos que raciocinar. E com imparcialidade. Eu posso pensar a vida inteira que isso aqui é bom. Chegar alguém e falar para mim, pô, isso aí não é legal, não. Eu tenho a obrigação de raciocinar. Posso até não querer abandonar o que eu estou fazendo, vendo que aquilo ali não é bom, o que é bom é outra coisa. Aí é a questão disso que está falando aqui, né? De eu retardar a minha marcha porque estou dando ouvidos a uma coisa que não é legal. Mas a realidade, né, nós temos que realmente, né, raciocinar, estudar e concluir o que é certo e o que é errado. Né? Não, o apóstolo Paulo fala, leia tudo retirando de um bem, né? Exatamente. Usar uma palavra muito usada por Kardec, que é o discernimento. Né? Kardec usa essa palavra, né? Discernimento. Né? Discernimento. E aí está o grande problema é esse. Nós somos o problema. Porque se todos nós realmente começarmos a raciocinar, né, os falsos profetas aos poucos vão diminuir até acabarem. Não vou ter campo para agir. Exatamente. E o que é pior, provocam, semeio está aqui, a desunião. Esse é o ponto básico mesmo, tá? Nós já vemos até em casas espíritas, né, seu Roberto? Muito. Foi semeado, né? Foi semeada a discórdia, a desunião, está aí. Vimos muito isso. É isso? É. Então, quando a gente vê qualquer proposta de separação, de desunião, opa, tem alguma coisa errada aí. Jesus, em algum momento, usou essa palavra? Né? Não. Quando ele foi enérgico com os fariseus, ele foi enérgico com o motivo, porque os fariseus tinham conhecimento, sabiam que estava agindo errado. Mas ele também não falou para o pessoal, para de seguir fariseu, não escuta mais fariseu. Não, ele só falou. Hipócritas, túmulos caiados, ele simplesmente utilizou,
Né? Foi o Enéas com eles, não foi o Enéas com quem os seguia. Não. É isso? Porque eles que separam, né? Semeavam a desunião. Ele nunca levantou crítica àqueles que seguiam os fariseus, né? Nunca levantou crítica. Ele alertou das condições, alertou pelas condições de seguimento aos fariseus, né? A palavra, os ensinamentos deles, e eles quererem aparecer, se destacar, e nós fomos alertados sobre isso, né? E ele chamou a atenção de quem? Somente dos fariseus. Dos fariseus. Exatamente. Eles criavam os sistemas dele, né? E Jesus também criticava esse sistema, aquele lance que os discípulos estavam pegando espiga de milho sem lavar a mão. E eles falaram, pior do que isso é o corban. O corban era o sacrifício que os fariseus faziam no templo, né, ofereciam dinheiro no templo para sair da responsabilidade de cuidar dos velhos, né, dos pais velhos e idosos. Olha só. Isso. Jesus também aí fala, vocês estão desrespeitando o quinto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto não, desculpa, quarto mandamento, honrar pai e mãe. Então, pregou desunião, gente, nós temos que abrir nossos olhos. Tá? E nós também temos que abrir nossos olhos para a gente não pregar desunião também. Né? Também, nós não nos deixarmos influenciar por esses que pregam, né? Desunião. Porque às vezes chega um comentário até nós, uma tentativa de provocar uma desunião, e nós damos corda a esses comentários e ainda alimentamos também com outras palavras, reforçando tudo aquilo que está sendo passado por nós, né? Consuelo, quer falar alguma coisa? Ou só tem nós três? Só tem nós três. Não, estou ouvindo vocês. Então, vamos lá, Sandra, vamos lá. Então, são eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se um dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Então, veja bem, eles se utilizam isso. Por quê? A desunião traz o quê? Um enfraquecimento. Né? Grupo, né? Conforme fala lá no livro dos médios, sobre a reunião, um exemplo, né? Fala que a reunião ela é forte porque quando todos estão com o mesmo pensamento, quando estão todos vibrando na mesma ideia, com os mesmos objetivos, os mesmos fins. Né? A reunião nós podemos considerar um feixe de varas, um bambuzal, tá? É um bom exemplo. Se o bambuzal fosse um bambuzinho ou dois só apenas, qualquer vento os derrubava. Mas, pô, é aquela moita de bambu. Pode inventar à vontade, que eles vão fazer barulho ainda, né? Vão rir do vento, né? Então, a reunião é um feixe de varas. Reunião. Então, se conseguir que esse feixe de varas, né, comece a se separar, as pessoas começam a se isolar uma das outras, enfraquece o grupo. E qual é o final do grupo? É o final do grupo. Qual é o final do grupo? É o final do grupo. É o final do grupo. Eles espalham o antagonismo entre os grupos que para provocar o isolamento de cada um, né? Eles se isolarem e eles poderem agir com mais eficácia, com mais força dentro desses grupos. Né? E a maior técnica deles se chama fascinação. A fascinação. Quando Kardec separa lá as obsessões, nós achamos que a pior é a possessão, a subjugação. A pior é a fascinação, porque ela atinge muitos ao mesmo tempo, né? Consegue realmente minar as resistências, consegue separar todo mundo, isolar todo mundo, desunir todo mundo. Aquele negócio do ego, né? Né, você está perdendo teu tempo. Você deve abrir tua casa espírita. Você deve fazer isso, fazer para aquilo. Esse grupo aí não está com nada.
Vai para casa, em casa eu posso te acompanhar, te ajudar, né? E aí vai por diante. Quer dizer, esse aí é o ponto básico, chave deles, né? Quebrar a força do grupo. E a fascinação num elemento, dentro de uma casa espírita ou num ambiente, ela se expande, né? Ela se dissemina, porque eu vejo um indivíduo fascinado, querendo se destacar, querendo aparecer, eu também vou seguir o mesmo caminho, eu também vou querer aparecer, vou querer me destacar, vou começar a inventar uma porção de coisa, porque se o fulano está tendo esse comportamento e está todo mundo gostando, eu vou fazer também. E essa fascinação se dissemina, passa para todo mundo passa a ser fascinado também, né? Nós vimos isso também, né, Fran? Nós Isso chegamos também, a ver isso também, né? também vimos, infelizmente, né? É, Vimos várias vezes. Bom, exato. vamos lá, então. Só, Consuelo, quando quiser falar, fale. mas Pode deixar. há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas de crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Convide, pois, comigo em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula em sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem. Não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Olha o prevalecimento do conhecimento, do estudo, né? E do discernimento. Né? A pessoa que realmente... Nós estamos falando que nós estamos no meio espírita, né? Mas nós temos, né, como espírita, nós devemos, acredito, todos nós somos muito mais assediados. E nós sabemos que estamos sendo. As cabecinhas, né, vem as ideias na nossa cabeça que não é mole, né? Exatamente. E Constantemente. nós temos que, né? A gente tem que se segurar em relação a isso, né? E quanto a essa questão dos sistemas, né, vários sistemas são criados, nós também criamos os nossos. Assim. Mas o problema é que esses espíritos passam esses sistemas como a verdade. E aquele que está fascinado, puxa vida, é isso mesmo. E a gente vê tanta coisa, né, ridícula que a gente escuta, infelizmente, porque a pessoa quer ouvir aquilo, se compraz naquilo, se sente bem com aquilo. E os espíritos aproveitam mesmo. Eu estava... Essas coisas são... E pior quando essas coisas são editadas, né? Passam em livros, revistas espíritas, que se dizem espíritas. Isso aí, quando chega a ser divulgada através da escrita, criam uma... Você vê as mensagens do Zap aí e tal, tem mensagem que é difundida, passa para uma porção de pessoas. Então, isso aí é que se precisa ter cuidado, né, com essas coisas. Né? O senhor falou uma coisa que eu ia tocar no assunto mesmo, o senhor até adiantou. Eu fico bobo, que eu abro o YouTube, tá? Me dá E muito. sai, como eu sou, né, o espírito IA, o YouTube, né, eles costumam usar essa técnica, né? Isso é uma técnica para, né, de massificação para atrair o cliente, digamos assim. E me mando muita coisa espírita também. Mas existe hoje, agora, uns... Eu não sei se fala página, site, sei lá, no YouTube, deve ser página, né? Espíritas, se diz espíritas. 17 mil visualizações, 20 mil visualizações. Quem faz o cara ou a moça, sei lá, quem faz a pessoa? Pega uma coisa que o Divaldo falou em 1900 antigamente, bota como se fosse ontem, cheio de sensacionalismo.
É. Poxa vida, nós não precisamos disso na doutrina. De jeito nenhum. Né? Sensacionalismo é para quem quer ver fenômeno, quer ver médium, né? Receber espírito, essas coisas. Nós precisamos é de filosofia, de estudar. O mediunismo faz parte, mas não é o principal, faz parte. É importante, sim. O principal é o conhecimento. E eu vejo 15 mil visualizações. Quando eu vejo essa quantidade enorme de visualização, eu não abro nem os comentários, porque eu sou muito chato nisso. Eu gosto de olhar uma coisa e ver os comentários. Aí a gente vai ver no nível das pessoas que estão assistindo que, poxa, veja bem, não é por culpa delas, que não tem assim, um discernimento. Não leu obra básica. Se leu, não gostou, porque é maçante isso aqui. Hoje tem 3 pessoas aqui. 3. Mas nem por isso eu não estou desanimado. Eu estou falando para mais alguns que estão por aí ouvindo. Isso fica gravado, mas alguns vão ouvir também. 3 pessoas, né? Porque é maçante a gente falar a realidade. É muito maçante. O que nós estamos aprendendo aqui é que nem a coleção André Luiz, a vida no mundo espiritual. Nós estamos estudando a doutrina espírita para aprender a viver como espíritos encarnados. Isso. Né? Nós não estamos aqui só para falar, eu sei, eu li, eu aprendi, não. Nós estamos lendo para a gente colocar em prática. É lógico que é um processo difícil. Mudar vícios milenários em uma encarnação, a gente sabe que é quase impossível. Né? Só se for um Saulo, uma Maria de Magdala, que já eram espíritos preparados também, né? O vaso escolhido, etc. Né? Agora, poxa vida, né? A gente vai ver as conversas. É difícil, é complicado, porque a pessoa, isso que eu estou falando aqui, quer ouvir o que lhe interessa, não quer ouvir a realidade. Não. De novo, falar, o Marco Aurélio tem lá um canal no YouTube. Quando o Marco Aurélio tem muita visualização, que é uma coisa demais, tem 80. Pô, o Marco Aurélio é um mestre, é um cara que arrebenta. Né? Tá lá. Não tem 14 mil, não. Ele merecia ter 14 mil. Principalmente das obras do André Luiz. Não existe ninguém que eu conheça que entenda mais das obras do André Luiz que o Marco Aurélio. Eu assisti muitas quartas-feiras o Marco Aurélio no Bezerra de Menezes de Biriçá. Eu ia para lá toda quarta-feira, às 3 horas da tarde, para assistir o Marco Aurélio falar sobre André Luiz. Era outra coisa, né, senhor? Pô, sem dúvida. Sem dúvida. Ele realmente. Profundo, realmente. Conhecimento profundo. Parece até que ele viveu com André Luiz, de tanto conhecimento. Não, que com a vantagem que ele é, tá? Muita gente não sabe, ele é químico, tá? Ele também é formado em letras. E acho que, eu não sei se é biologia, é outra ciência que ele também tem, tá? Então é um cara que ele utiliza do conhecimento dele científico e acompanha o André Luiz, que foi médico. Ele tem facilidade com biologia, química, matemática, física. Né? Então, mas está lá a quantidade de visualizações do Marco Aurélio, 87, 72. Então é isso aí, porque o Marco Aurélio também não, como falou uma vez um político aí, né? Não botou azeitona, não bota azeitona na empada de ninguém, não é isso que o cara falou? Eu não vou botar azeitona na empada de ninguém, né? Ele não fantasia, ele passa a realidade, né? Sem fantasias. Vamos lá então, Consuelo, continua calada? Continuo ouvindo. Por outro lado, creio que nem sempre os indivíduos apreciam a verdade. Esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se 2 princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos 2 encontra mais ecos e simpatias. Fora do efeito lógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado.
fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Isso aí na época da doutrina o que acontecia. E até hoje. Está acontecendo hoje ainda. A Igreja Católica era a grande, né, dominadora do pedaço naquela época. Tá? O protestantismo já tinha entrado, já estava desfacelando ela, ou seja, ela já estava diminuindo progressivamente seu número de adeptos. Entre o espiritismo, no início, isso foi em todo o mundo. A gente pensa que foi só na França? Não, foi na Inglaterra, né? Foi nos Estados Unidos, tanto que né, as irmãs Fox, né? Exatamente. Vilarejo Hydesville, né? Se não me engano, acho que é essa a pronúncia. O meu inglês é bom pra caramba, inglês. Né? Então, teve esses fenômenos. A Ilha Maurício, que é lá na Ásia, eu nem sei onde é, talvez falar, aquelas duas meninas que ajudaram Kardec na primeira edição do Livro dos Espíritos, as duas menores de idade, Caurelina e Júlia Baldin, né? Elas eram da Ilha Maurício. Aqui no Brasil, no Peru, Kardec recebia correspondência da Espanha, Portugal, de todo mundo, o que aconteceu. Conforme falou o criador do 007, né, Arthur Conan Doyle, o meu inglês é péssimo, gente, tá? Por favor, não riam. Ele falou que, né, quando ele conta a história do Espiritismo, né, dos livros dele, até editado pela FEB, ele fala: houve uma invasão organizada no mundo inteiro, mas foi através do fenômeno. Por isso que no Livro dos Médios fala que o fenômeno foi o ABC, para chamar a massa. E cresceu muito, a doutrina cresceu muito, né? Mas o materialismo a sufocou lá na Espanha, na França, não, na Europa, desculpe, na Europa. Por isso que ela já estava também programada para quê? Ir para o Brasil. E nós estamos sempre em número crescente. Mas são poucos espíritas. De acordo com o IBGE, já tem mais de 5 milhões. Tá? Eu acho que quando eu entrei há 20 anos atrás, eram 3 milhões. Porque o espiritismo está crescendo num passo da seguinte. A história da tartaruga, aquele passo lento, mas firme. Tá? Bem firme. Não existe recuo, ele é firme. Então, está crescendo assim. Todo mundo Por que esses sites que eu falei aqui agora estão se aproveitando disso? E todo mundo está procurando algo diferente, algo que lhe explique o que está acontecendo, né? Algo que lhe explique o que está passando, né? Lhe console. Então, está indo muita gente para a doutrina espírita, muita gente. Estão falando aí, daqui a pouco o evangelismo vai passar a derrubar a Igreja Católica, não tem problema. Nós estamos também crescendo. O Paulo fala que Deus não confina um círculo acanhado à verdade. Ela é para todos. Mas nós também já falamos muito aqui, já lemos, já falamos, né? Que o despertar do espírito, né? Nem todos ainda estão despertos para aceitar com facilidade, compreender as verdades espirituais. Mas todos estão a caminho. Quem hoje está dentro de qualquer religião está a caminho. O primeiro passo é esse. Não foi assim que foi no planeta Terra? Botaram lá um povo e trouxe a ideia de Deus único? Era todo mundo. Esse é o primeiro passo. Esse foi o primeiro passo, realmente. E ainda é hoje. O cara, quando procura a religião, principalmente chega lá, eu já fui ex isso, ex aquilo, não, muito bem. É o primeiro passo. O segundo, vai chegar uma hora que aquilo lá não vai mais ser alimento para ele. Ele vai ser um lanchinho, vai começar a sentir falta de algo mais substancioso. Conforme fala o Paulo em uma de suas cartas. Quando eu era criança, me alimentava como criança, mas agora não. Sou adulto. Né? Aí a pessoa dali vai procurar outras coisas. Eu não vou falar que vai procurar doutrina espírita, mas vai procurar algo mais substancial. Aí vai, até chegar o quê? A famosa verdade. Conheceis a verdade, que ela vos libertará. O esclarecimento. Né? Alfredo, nesses 11 anos que eu estive no extremo sul da Bahia, eu não... Itamaraju.
Itamaraju. Não vi uma casa de candomblé, certo? Mas toda a cidade, de Itaém, a Conquista, a Gandu, eu conheci casa espírita. De Itanhem, né, na divisa com Minas, Teixeira, Itamaraju, Conheço aí. Itabela, tinha uma Medeiros casa Neto. espírita. Tinha uma casa espírita. Toda cidadezinha, tinha uma casa espírita, 2, 3 espíritas, tinha uma casa espírita. Né? E o espiritismo respeitado. Porque Raul Teixeira saía todo ano de Niterói e ia para Itabuna. Passava uma semana, a Semana Espírita de Itabuna, todo ano ele estava presente. Então, o espiritismo, em cidades interiores, o extremo sul da Bahia, você sabe que é um local né, de interior mesmo, interiorano mesmo. Tinha casa espírita, toda cidade tinha uma casa espírita, e tem uma casa espírita. Então, é aquilo. O bem não faz propaganda, o bem não faz escândalo, né? Então, passa desapercebido que o espiritismo tem a sua grandiosidade, né? O bem não faz escândalo. Então, passa desapercebido que no interior da Bahia, no extremo sul da Bahia, cada cidade tem uma casa espírita ou duas. Itamaraju tinha 3. Itamaraju tinha 3. Itabela tinha 2. Cidadezinha pequenininha, Itabela tinha 2. Conheço Itabela. Conhece Itabela? Falando só de grandes capitais do interior da Bahia. Medeiros Neto, Itaém, Itabela. Itabela, meu Deus. Né? Ai, meu Deus Era do um céu. lugarejo pequenininho, uma cidade Ainda é, tá. Ainda é. E Ainda é. tinha 2 casas espíritas lá em Itabela. Então, Pois é é. isso aí. O bem não faz Isso aí. divulgação, não faz É. escândalo. Espera O- acontecer e aquele que se interessa naturalmente vai apreciar isso, vai participar disso, procura, né? O espírita chega numa cidade, ele procura para saber se tem um centro espírita para ele frequentar. Quer dizer que realmente o espiritismo é divulgado, é participativo, só não é muito divulgado, né? Então, uma coisa só, nessas cidades pequenas, quando há semana, toda cidade tem sua semana espírita. Isso aí Tem. né? Aí vem os convidados de Belo Horizonte, de Salvador, de Vitória, né? Os convidados e tal. A última semana espírita de Itamaraju, a presidente da Federação Espírita do Espírito Santo foi para lá fazer. Passou com a gente lá 2 dias fazendo palestra, seminário. E o que acontece? Quando há Semana Espírita, o Serra dos Aimorés é uma cidade que fundou o Centro Espírita tem uns 30 anos, mais ou menos. É novo o Centro Espírita lá. Sociedade Espírita Allan Kardec. Todo ano tem a Semana Espírita. Eu nem me lembro qual é o mês, mas não sei se é agora em julho, sei que está próximo. E essa data, nessas cidades pequenas, né, são muito respeitadas. E vai muita gente de outras religiões, até o padre lá da Igreja Católica César Moraes, ele assiste alguma coisa, ele não vai em todas, na semana toda, né, palestra, etc. Não, mas ele vai em alguma coisa. Né? Ele até pede desculpa. Né? Um dia chegou para o meu irmão, que era o presidente lá do Centro, foi um dos fundadores, chegou, pô, Luciano, desculpa não ter vindo ontem, eu queria muito vir ontem, mas não pude, mas hoje eu estou aqui. Padre, nossa, que bacana. Né? No interior é muito bacana isso. Pô, bem, vamos lá, senhor. Vamos ler mais um pouquinho. Repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o ensuramento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores a fim de os fascinarem e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar, depois de terem morrido. Em geral, desconfiar das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre nesses casos motivos legítimos de suspeição. Aqui, neste parágrafo lá em cima e aqui,
existe um grifo, né? Tem uma frase grifada lá em cima e aqui também. Esse grifo significa que precisamos prestar atenção nisso aí, né? Em geral, desconfiar das comunicações. Então, essas palavras estão grifadas que é para chamar a nossa atenção de que nós precisamos estar atentos a essas coisas. Né? É isso aí. Uma pergunta. Eu não creio nas bruxas, mas que elas agem, elas agem. Então, todo esse misticismo, essas seitas que usa a bruxaria, que usa todo esse sacrifício, às vezes até sacrifício humano, a gente sabe que é comandada por espíritos negros, né? Espíritos, como você chama de dragões. Trevosos, digamos assim. Isso, dos trevosos. Mas ela é feita porque surte efeito. As pessoas que frequentam conseguem, de uma forma ou de outra, o que elas querem. Do lado material, lógico, eu estou falando. Né? Ou então para fazer mal a alguém, tirar alguém do caminho, e essas coisas todas que a gente sabe que é pedido. Né? Que é pedido. E elas conseguem. Por que elas conseguem isso? Se é manipulado, se é uma... Como o seu Roberto leu aí, é feito todo um processo, né? Quase um carnaval ali, usando isso tudo, mas elas acabam, de uma forma ou de outra, elas conseguem o que elas pedem com esses sacrifícios. Por que Vamos ler. elas conseguem? Vamos ler a pergunta 549 do Livro dos Espíritos. Desculpa. E depois a 551. Eita. Você vai entender porque consegue construir. 549, quer que leia? Quero, vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, pergunta 549. Pactos. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos. Há, porém, naturezas, mas que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como hás de fazer? Por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, os quais ficam, então, obrigados a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. Ou seja, a pessoa vai comentar depois do comentário de Kardec. A pessoa vai para esses lugares e faz, entre aspas, esse pacto. Ou seja, elas, conforme ele fala aí na rua, aí, vende a alma ao diabo. Tá? Elas conseguem, de uma certa forma, alguma coisa material, que moral não consegue nada, né? Que vai lhe custar muito caro. Aparentemente, está conseguindo, o que à custa da desgraça de outros. Mas não é que esse outro também não possa se livrar disso, né? Principalmente quando quer fazer mal a uma pessoa, um exemplo, né? Se a pessoa não entrar na sintonia, não vai sofrer mal nenhum. O problema, né, que nós sempre falamos, né? Veja bem, se você, um exemplo, sai de casa e dá de cara com um despacho, se você não sintonizar com aquilo ali, vai falar, rapaz, fizeram um despacho aqui na minha porta. Caramba, hein? E esse aí foi bom. Mas vamos rezar por esses espíritos que estão aí, né? E para aqueles que fizeram isso.
Se foi na intenção do mal, se foi na intenção do bem, para fortalecer o bem. Mas, se você sair de casa, olha para isso, ai meu Deus do céu, estão fazendo macumba contra mim. Aí já pensa logo, foi o vizinho tal, ou então foi fulano de tal lá do trabalho, ou então foi fulano de tal da escola. Entrou na sintonia. Não é que deva acontecer, só acontece essas coisas com a permissão de Deus. Mas quando a gente entra na sintonia, as coisas se tornam mais fáceis. Mas às Esse é o vezes grande você não problema. está nem sabendo, Afrânio. Mas Entendeu? está Você na está entendendo? sintonia. Não, isso é um exemplo que eu estou dando, mas está na sintonia. Não, O mau quando pensamento, o querer o mal para os outros, né? sabe da existência do outro. Entendeu? Como Eu estou entendendo. você só está no caminho do outro, atrapalhando de uma certa forma. Às vezes ele quer o teu lugar no trabalho, ou por aí, mais ou menos por isso, né? Mais ou menos seguindo essa linha. Mas você não sabe da existência dele. Mas você o está atrapalhando só por você existir. Veja É bem, isso que eu só estou falando. acontece, só acontece com a permissão de Deus. É nem a história da bala perdida, né? Se acontecer isso, é que realmente tinha que acontecer. Eu vou perder meu emprego, vai acontecer alguma coisa comigo. Mas, ou então, veja bem também, se é uma coisa mais grave que vai acontecer comigo, é porque está no meu mapa de provações também. E aquela pessoa é o braço invigilante da lei. Então acontece, não estou falando que não acontece. Se consegue, conquista, mas é um preço muito caro no futuro. Tá? E as vítimas, não existe vítimas em lugar nenhum, né? Estão sendo justamente. Isso é no Estudo do Livro dos Espíritos, semana passada, né? Quarta-feira. Não existe vítimas. Somos nós que precisamos passar por essas provações e expiações. Aparentemente, eu considero, está muito bonito o negócio, mas o preço disso é caro. A gente vê que o pessoal faz até para matar o outro, né? Tanta coisa ruim, né? Se acontecer, poxa, infeliz de quem provocou. Porque se aconteceu, que havia necessidade. Tá? São necessidades que né, o nosso processo reencarnatório precisa. Tá? Aí vai. Por que o nosso anjo da guarda não nos protege nessa hora? Nós temos que passar por isso. Agora, ai daquele que faz esse pacto, né? Que é esses que procuram a bruxaria, a não sei o quê, né? Essas seitas malucas aí. Provoca o escândalo, né? Aí daquele que provoca o escândalo. É daquele. O escândalo é necessário, ou seja, nós temos que passar por ele. Mas ai daqueles que o provocam. Tá? Bem claro as palavras de Jesus. Ok, Consuelo? Ok, entendi sim. Valeu, obrigada. Pois, Vamos lá, só vamos continuar no livro do. Hein? Uma das reportagens hoje policiais, um homem internado no hospital há 2 anos, um tiroteio na rua, uma bala entra pela janela do quarto dele e o atinge na cabeça. É você. Há 2 anos internado naquele hospital, não conseguiu uma cura. 2 anos tentando matar o homem, o hospital não conseguiu. O cara de fora matou. Eu estou brincando aqui, mas é sério, né? Veio entre polícia e bandido uma bala perdida, que não era perdida, entrou pela janela do quarto do homem e o matou. Bom, ele sofreu 2 anos e estava na hora. Estava na hora dele. Estava na hora. Você quer que leia o comentário de Kardec nessa pergunta? Não, vamos voltar para o Evangelho, para a gente acabar esse item 10, que já são 8h15, né? Estais certo igualmente de que quando uma verdade tem que ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios e dispõe de médios também sérios, e não a tais ou quais, com exclusão dos outros. Nenhum médio é perfeito. Se está obsidiado, e há manifesta obsessão, quando um médio se é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Conseguintemente, cada médio e todo grupo que considerem privilégio, sem receber as comunicações que obtêm, e que, por outro lado, se submetem à prática, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador
se pavoneia em um nome que todos os encarnados e desencarnados devem honrar e respeitar e não permitir seja declinado a todo propósito. Todo mundo está nesse aí, né? A gente, poxa, ninguém é dono da verdade. Quando ela tem que vir, conforme está falando aqui, vai aparecer em vários lugares ao mesmo tempo. Foi o caso da invasão, né, organizada dos espíritos. Então, ninguém, esse negócio só, teve um espírito lá no centro, mas não comenta muito, não, que ele pediu que isso ficasse só entre o grupo. Né? O melhor segredo que existe é aquele que a gente conta para os outros, né? Exatamente. Ele pediu o segredo, mas ó, o mundo vai acabar semana que vem. Segredo entre dois tem que morrer. Então, vai ter um maremoto, terremoto. Né? Começa a aparecer essas. E o pior não é isso. Ó, quem falou foi o doutor Bezerra. Eles adoram agora botar as coisas na boca do doutor Bezerra. O que o doutor Bezerra está se manifestando nesses sites espíritas aí que eu tenho visto, é brincadeira. Eu acho que o doutor Bezerra nem trabalha lá no alto, fica só atendendo eles. Tá? É impressionante isso. Tudo é o doutor Bezerra. Comunicações do doutor Bezerra. Estou falando que o doutor Bezerra não pode se comunicar por fulano ou ciclano, não pode se comunicar com quem ele quiser. Tá? Isso é... Mas a gente tem visto tanta comunicação do doutor Bezerra, misticismo e todas... E a maioria delas com esse tom aí né, transição planetária, que o mundo vai se acabar, né, que vai ser... Olha, é tanta gente que vai para planetas inferiores que eu estou assustado. Não vai ficar ninguém aqui não, gente. Não. Ou então vai haver tanto descroça aí, maremoto, terremoto, que quem ficar aqui vai ter um planeta na mão acabado, arrasado. Aí eu pergunto, para que a regeneração? Se o planeta vai estar todo arrasado. Como é que o cara vai usar de uma tecnologia, né, continuar seus estudos, seus avanços científicos, com o mundo acabado? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que existe muito essa conversa aí na rua? É esse parágrafo aqui. Tá? Está cheio disso aí na rua. E o pior é que as pessoas acreditam. Não estou culpando ninguém. É igual Jesus. Jesus acusou os fariseus. Acusou não. Foi enérgico com os fariseus. Não com os seguidores. Mas está cheio de fariseu aí, moderno, tá? Falsos profetas, é o que nós estamos estudando. A gente está vendo isso demais, essa questão aí. Né? Doutor Bezerra para lá, é Maria, outra. Nossa Senhora, como tem mensagem de Maria na internet. Acho que Maria agora não está fazendo mais nada lá no plano espiritual. Até aquele hospital, seu Roberto, lá dos suicidas, né? Acho que ela largou na mão de alguém e veio para cá passar mensagem. Desconfiado. Largou na mão dos lanceiros de Maria? Dos lanceiros, né? Lanceiros e veio para cá. Daqui. Pois é. Vamos lá. Quer falar alguma coisa, Consuelo? Não, então, tá tranquilo. Vamos lá. Que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médio ser fascinado e iludido no grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médios recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justificarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Como sempre, Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1862. Futuramente nós vamos conhecer o Erasto, tá? No livro. Traz sempre. Né? Oi? Essas mensagens mais longas de orientação dos espíritos sempre vem através de Erasto, né? Então, nós vamos conhecer Erasto em breve, tá? Quando Paulo começar suas viagens, tá? Isso. Ele vai aparecer, um rapaz novinho, médium também, tá? Faz um trabalho maravilhoso lá. Bom, não vamos ver o que está aí, veja na introdução, não, né? Vamos deixar isso para lá. Agora vamos pular para o 11, seu Alberto. Ainda tem 9 minutos. Não vai dar tempo, não, mas vamos começar. Dá para pelo menos alguma coisa assim para a introdução do capítulo do item 11, dá para a gente ir, depois a gente repete.
Não, só com uma coisinha, esqueci de comentar esse outro parágrafo sobre a responsabilidade nossa Nossa, em aceitar isso. e não aceitar. E não aceitar Só que também. quando chega uma mensagem dessa na casa espírita, que você fala, poxa, isso aí não está legal, não. Tem cabelo nessa sopa, nesse mato tem coelho. Há uma coisa chamada melindre. As Mirinda. pessoas se É isso que melindram. eu ia falar. É isso que eu ia falar. As Acham pessoas que se você está melindram. fazendo comentário é porque você quer aparecer mais do que aquele que comentou. É sempre assim. Exato. E é a nossa obrigação, não é chegar para a pessoa, tu está errado. Não. Gente, vamos raciocinar em cima disso que está sendo falado aí, do que nós ouvimos ou está escrito. Vamos conversar sobre isso. Não é porque, né, pode de repente ser um grande médio da casa. O Divaldo, há poucos dias, apareceu na internet, ele contando uma história que aconteceu com ele agora. Não estou falando coisa antiga, não. Está na internet. Ele teve um problema que ele ia para a Mansão do Caminho, na reunião mediúnica, e tinha um grupo de espíritos mesmo bravos, tá? Super trevosos, tá? Falando, hoje você vai ver, hoje nós vamos te pegar. Divaldo, gente. Aí ele teve que pedir auxílio aos bons espíritos. E foi um negócio meio complicado. Ele conta a historinha lá rápida, 5, 6 minutos. Está na internet. E o que eu achei interessante, se o Divaldo, que tem também os seus problemas, não vou falar que não tem, né? Acontece isso, e ele vê, né? Ele ainda tem essa vantagem, vê, né? E nós? Né? Então, eu estou falando sobre isso. Quando o médium, né, recebe a mensagem, ele não tem nada que ficar aborrecido se alguém falar, até criticar mesmo a mensagem. Não. Qual a obrigação? Vou reler isso aqui, ver se tem alguma coisa errada mesmo. É a nossa obrigação. Se a gente está fazendo um trabalho, chega alguém para a gente, pô, isso aqui está errado. Qual é a nossa obrigação? Parar o que está fazendo? Peraí. Deixa eu dar uma olhadinha rápida, né? Estou falando de um trabalho comum. Estou falando de um trabalho mediúnico. Imagina um trabalho mediúnico que vai mexer o quê? Quando vem uma mensagem dessas de cunho moral, que às vezes não é de cunho moral, mas aparentemente é, então tem que ser examinada mesmo. E é o que ele está falando aqui. Responsabilidade do grupo, responsabilidade dos dirigentes, responsabilidade de todos que participam. Inclusive dos que assistem. Olha, estou concordando com isso, não, que eu vi lá no livro tal, tá, do Kardec, do Chico, isso. Não sei se eu não entendi ou não está batendo. Ok? É isso aí, é isso aí que você está falando. Tem que ser assim, pode ter outro jeito. É, Vamos não é verificar. vergonha. Vamos Sejamos verificar. humildes bastante para verificar. Kardec foi, né? Kardec só no último livro é que ele declara que quando ele falou que não existia a, a A subjugação, obsessão, a né? subjugação. É. Subjugação, ele retifica, mas no outro livro, dois A livros depois, Gênesis, ele retifica. o livro dos médios existe. É, Né? No livro da Gênesis, ele fala que existe a possessão mesmo. a possessão Que é, mesmo, que é um esquema mais forte, né? mais forte. E bota exemplos, né? Bota E dá exemplos. É exemplos. o caso de Morzine, em vários lugares, né? Exatamente. Possessões coletivas, inclusive, né? Aquele Morzine, então, foi uma possessão coletiva, uma cidade inteira foi, né? É. Passou pela possessão. Bom, Então vamos lá. vamos lá, o item 11 agora. Agora o item 11. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que a mim blasfemam, o Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações. Nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava
esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Depois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interromper e dizer: qual o fardo do Senhor? Direis vós mesmos: sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Você vê, né? Naquela época, né? Olha só, Jeremias está lá no Antigo Testamento. Eu acho que não é um. Eu não me lembro bem, mas vamos botar aqui. Jeremias há 700 anos antes de Cristo, ou mais um pouquinho até, tá? Lá atrás. E já havia as pessoas que se aproveitavam dos outros. E o que ele está falando aqui, se a gente começar, né? Vai explicar aqui mais ou menos. Né, essa questão de passar o que vem deles, ou seja, são médios, naquela época chama de profetas, que sintonizavam, tá, com baixos espíritos e passavam o que esses baixos espíritos falavam, né, espíritos inferiores, e às vezes muito inteligentes, falando o quê? Que era o Senhor que tinha passado. Então, vocês profetizando a mentira em nome do Senhor. Que naquela época era como eles se manifestavam. Ah, o Senhor me disse, o Senhor me falou. Não é igual hoje, né, que a gente já sabe que é impossível o Senhor falar conosco. Tem os intermediários, né? Tem algum intermediário, né, do Senhor que chega ao médio e passa, tá, a comunicação. E naquela época, fala aqui, né? Fala o que está cheio o vosso coração, olha só. Já fala que realmente o coração é o órgão dos sentimentos. Não, só que aquele coração é o órgão das emoções. É completamente diferente. Então, se a gente analisar aí, versículo a versículo aqui, nós vamos ver a profundidade disso que o Jeremias está falando e que tem a ver demais com o que Kardec escreveu, que hoje ainda acontece. Hoje acontece, isso que eu ia dizer. Hoje ainda acontece isso. Pessoas põem para fora aquilo que acham que é e falam com entonação de verdade, né? Exatamente, entonação de verdade. Não, e fazem questão, né, de que pregar e que todos acreditem, né? É outro problema aí. Exatamente. Voltando ao centro espírita, se a gente começa a falar muito, o próprio espírito, tu acredita nesse cara não, que ele está falando muito? E assim por diante. Uma vez, eu não gosto de falar não, acontecimentos, uma pessoa chegou para mim, eu me separei do meu marido, espírita. Mas eu tive na casa de uma parente minha, não sei aonde, e ela é médium. E ela me chamou no quarto dela e o espírito falou através dela: vocês vão se separar, vocês não podem ficar mais juntos. Aí eu travou o São Roberto na hora. Tá. Mas ele falou: vem cá, você acreditou nesse espírito? Que veio pregar desunião de uma família, separação de um casamento. Eu fiquei preso naquilo. Aí um espírito também me falou: fica calado. Tá vendo? Então, esse espírito aí é um desses profetas aí, né? Desses em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Bom, deu a hora, gente. Semana que vem, tá? A gente volta para o item 11 para acabar esse capítulo. Pensei que fosse acabar hoje, só falta essa folhinha. E depois entrar sobre o casamento. Olha só que interessante. Não separeis o que Deus juntou. Capítulo 22. É muito interessante essa questão do casamento. Esse capítulo... Nós, quando estudamos, vamos ver que a modernidade está meio estranho esse negócio da modernidade aí, tá? Porque
o principal motivo do casamento, além das almas se unirem para crescerem juntas, é a reencarnação também, né? Apesar que eu nem vi ainda se fala sobre isso, né? Mas é a grande o do crescer e multiplicar-vos, né? Essa necessidade. Bom, mais alguma coisa, gente? Para falar? Consuelo, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo, entendi tudo, sim.